Bom dia, pessoal. A gente vai estar dando início às nossas videoaulas hoje, né? E a primeira videoaula da gente vai ser sobre Grécia Antiga, né? Eu passei para vocês a pesquisa sobre os mitos gregos e mesopotâmicos, né? Ou seja, as principais crenças religiosas desses povos. Por que eu passei isso? Porque a gente vai ver, aliás, a gente está vendo, né? Nas nossas discussões que eram feitas em sala, né? Que a religião ela é um aspecto muito importante dessas sociedades que viviam no mundo antigo. Ou seja, essas primeiras civilizações, as primeiras sociedades, elas vão ter a religião como uma dimensão fundamental, uma coisa muito importante. E elas não conseguem viver sem religião. Então você não separa, por exemplo, religião e política, porque religião é algo fundamental. Tudo que você faz tem a ver com a crença que você tem na vida após a morte. Os gregos talvez sejam mais famosos que os mesopotâmicos para a gente. Por quê? Porque a nossa cultura, pessoal, a cultura que nós temos hoje em dia, foi muito influenciada pelos gregos. Não é à toa que a gente vê em filmes, em séries, em quadrinhos, muitas referências aos deuses gregos. Então, acho que todo mundo já ouviu falar de Zeus, Poseidon, Afrodite, que são deuses muito famosos gregos, né? E aí, assim, a primeira coisa importante para falar sobre os gregos, pessoal, é que quando a gente vai estudar a Grécia, a história da Grécia é dividida em alguns períodos, né? Os dois primeiros períodos eles são baseados em duas obras literárias, ou seja, dois livros, né, literários muito famosos e que a partir deles os historiadores eles tentam estudar o passado. As obras são a Ilíada e a Odisseia. Essas duas obras foram escritas pela mesma figura, um cara chamado Homero, um poeta grego, né? E esses dois livros, eles contam a mesma história sobre pontos de vista diferentes. A história que eles contam seria a Guerra de Troia, uma grande guerra que teria ocorrido entre os gregos e os troianos, né? Segundo as histórias contadas nesses livros, essa guerra teria ocorrido porque a princesa de Esparta, certo, que era uma cidade na Grécia, Helena, teria fugido com o príncipe Paris de Troia e ela era casada com o rei de Esparta. E essa traição dela com o filho, um príncipe de Troia, ocasionou a guerra. Uma guerra que levou os gregos, né, a enfrentarem os troianos, né? Segundo as lendas, nessa guerra teriam lutado semideuses, ou seja, figuras que, segundo as lendas, eram metade deus e metade mortal. Aquiles, por exemplo, era um guerreiro que era tido como semideus. Segundo as lendas, Aquiles, quando era pequeno, tinha sido banhado em um rio e uma folhinha tinha caído no seu calcanhar. Então todo o seu corpo era imortal, menos o calcanhar. Por isso aquela expressão calcanhar de Aquiles, né? É uma expressão que se refere ao ponto fraco que uma pessoa tem, né? Então, esses dois livros, né, que contam essas histórias, eles estão envolvidos por várias lendas, vários mitos. Então, histórias fabulosas estão presentes nesses livros. Só que o que acontece? Apesar desses livros serem literários, terem mitos, eles são fontes importantes para o historiador. Lembrem do que a gente discutiu sobre fontes históricas em sala de aula. Ou seja, tudo que sobrou do passado pode ser utilizado pelos historiadores para estudar esse passado. Mesmo livros, mesmo obras literárias. E aí, assim, o que os historiadores tiram de informações importantes desses livros? Primeiro, de que esse período mais antigo da história da Grécia, você tinha grandes cidades. Esse é o chamado período pré-homérico, ou seja, o período anterior a essas obras de Homero. Segundo historiadores, no período anterior a essas duas obras, haviam grandes cidades na Grécia antiga. A gente sabe pouco sobre essas cidades, mas a gente sabia que essas cidades eram independentes. Haviam grandes cidades e elas eram independentes. Por algum motivo, essas cidades deixaram de existir. E aí vai surgir esse período homérico, que é o período referente às essas duas obras literárias. Nesse período que as obras relatam, segundo os historiadores, a Grécia vivia geralmente dominada por uma coisa chamada oikos. O que são os oikos? Essa palavra estranha. Oikos seriam como se fossem fazendas, pequenas fazendas, onde você tinha várias famílias vivendo juntas,
certo? Essas famílias eram governadas por um líder guerreiro, que era chamado pater, que vem de pai, né, no grego. Então, você não tinha um reino, você tinha oikos, ou seja, várias pequenas fazendas governadas por pessoas, né? Então, Esparta era um oikos grande, né? Segundo as histórias contidas, né, nesses dois livros, né? Então, esses pequenos oikos, eles eram independentes, certo? Eles eram autossuficientes, ou seja, eles dependiam daquilo que eles plantavam. É como se fosse na pré-história, né? Eles eram independentes, eles não tinham comércio e todo o sustento deles vinha da agricultura. Então, isso que a gente sabe sobre esse período mais antigo da história da Grécia, né? Você tem o período pré-homérico, que é o período anterior às duas obras, onde você tem grandes cidades, e você tem o período homérico, que é o período referente às obras literárias, e você sabe que haviam pequenas fazendas na Grécia, né? Que não tinham comércio, e a religião era muito importante ainda, né? A religião ditava tudo. Então, é por isso que você vê nessas duas obras muitas referências aos deuses, né? A lendas, né? Isso vai ser muito recorrente. O que acontece? Após esse período homérico, que é o período onde você vai ter essas duas obras literárias, você vai ter o período mais famoso da história da Grécia, que vai ser o período clássico. Vai ser o período onde vai surgir as cidades-estados, ou seja, cidades independentes. Como eu falei, no Homérico você não tinha cidades, você tinha oikos, pequenas fazendas. No pré-homérico que tinham cidades. No período clássico, vai ser posterior ao período homérico, nós vamos ter o que? Agora grandes cidades. Cidades que vão ser independentes. E as principais cidades vão ser Atenas e Esparta. Essas cidades vão ser famosas porque elas, primeiro, vão ser as maiores cidades da Grécia, e segundo, elas vão ter modelos culturais e políticos bem diferentes. Você vai ter Atenas, por exemplo, que é uma cidade voltada para a educação, uma cidade onde a forma de governo existente é a democracia, né? Ou seja, o povo escolhe seus representantes. Enquanto que em Esparta, você vai ter uma cidade voltada para a guerra, onde a guerra é a coisa mais importante, e a forma de governo é a oligarquia, ou seja, poucas famílias se revezam no poder. Uma coisa importante, pessoal. Em Atenas, a democracia, quando ela surge como uma forma de governo onde o povo escolhe seu representante. Só que quem é considerado povo em Atenas? Aquele que nasce em Atenas. Então, aquele que é estrangeiro não é considerado como cidadão em Atenas. Outra coisa importante, só quem pode votar em Atenas é quem tem privilégios, quem é considerado como cidadão. E quem é cidadão em Atenas são as pessoas ricas, da elite, os intelectuais. Então, só quem podia votar e concorrer a essa posição de político eram os intelectuais, eram as pessoas ricas. Essa democracia não é a mesma democracia que nós temos hoje, tá bom? Em Esparta, desde pequeno, o jovem ele é treinado para ser um guerreiro, desde os 7 anos de idade. Porque em Esparta a guerra é tudo. O objetivo em Esparta é você ser um guerreiro e conquistar terras, você lutar, tá bom? Eu vou passar alguns textos para vocês verem essa diferença entre esses modelos culturais de Atenas e Esparta.